Esse podcast é apresentado por b9.com.br. O Mamilos de Inverno é um oferecimento Bradesco. Mamileiros e mamiletes, bem-vindo a mais um Mamilos de Inverno para aquecer o coração e o estômago, né, Juva Lauer? Oi, pessoal, eu sou a Juva Lauer, estamos aqui de novo no nosso café fora do estúdio para tomar um chocolate quentinho, para tomar um café gostoso, para tomar um chazinho e conversar sobre as comidas que nos inspiram com uma convidada super especial. Bem-vinda, Elin! Oi, tudo bem? Para quem ainda não mora na Terra e não conhece essa pessoa que tem a mini bio dela, é a mãe dos dragões, né? Vamos pedir para ela se apresentar. Elin, conte para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão. Meu nome é Ailin Aleixo, eu sou jornalista. Já passei por um monte de redações, como editora, diretora de redação, mas há 16 anos eu escrevo majoritariamente e há 14 anos só sobre gastronomia. Aonde? Eu tenho um site há 10 anos que é o Gastrolândia. E tem um canal de YouTube, que é o Por Trás Daquilo, que eu faço jornalismo gastronômico, né? Eu abordo o que está por trás do alimento que a gente consome. Escrevo esporadicamente em algumas revistas e virei esse ano jurada do Top Chef. Olha que legal, quanta coisa, né? Gente, pra mim o mais especial é que você é a influenciadora de gastronomia pra mim, pro Merigo. Todos os lugares que a gente já foi, antes a gente vê no Gastrolândia. Eu fico muito feliz, porque eu como... As pessoas veem só o bem que eu como, né? Não o mal que eu como. Porque pra pôr lugares legais, eu vou em muito lugar que não é legal, então eu não falo a respeito. Nisso! Caramba! Eu deveria cobrar para as pessoas pagarem pra mim spa todos os anos. É muita caloria inútil. Mas também vou em muito lugar legal. Que legal esse jeito de fazer curadoria. Então você... Porque justamente isso, uma das coisas que eu gosto de lá é que você não escreve detonando os lugares. Então a sua curadoria, eu vou em muitos lugares, mas eu só escrevo de quem eu acho legal. Então, assim, desde a época que eu escrevia impresso, né, fui editora de, só para citar alguns, VIP, Playboy, Viagem de Turismo, Época São Paulo, Época, Alfa. Tudo que era impresso. Tudo que era impresso. E fui brevemente diretora de redação da Quem, mas isso a gente pula. Sempre eu tive essa ideia de que vale muito mais a pena ressaltar quem faz o que é legal do que dar espaço, seja de internet ou de papel, caceteando quem faz mal, né? Nossa, que incrível. Eu acho que só vale a pena, pra mim, eu só isso. falo mal quando o empreendimento ou o chefe, enfim, promete ser algo que absolutamente não é. Então, assim, eu trabalho só com ingredientes orgânicos, sou sazonal, daí eu descubro que o cara compra no CEAGESP de qualquer pessoa, ele tá fazendo um discurso que ele não entrega. Daí, Sim. eu acho que Aí é ele utilidade merece ser pública. desmascarado. Vou expor ela. Exatamente. Mas assim, quando eu vou em lugares bons, com alguns pontos que eu acho que precisam melhorar, eu falo exatamente, isso é muito legal, isso podia ser melhor, mas no geral vá que é bacana, né? Porque eu acho que ninguém precisa de guia de aonde não ir e o que não fazer, né? A gente está numa cidade muito grande e mesmo quando eu faço turismo gastronômico, né, e tal, acho que a gente tá nos lugares e quer aproveitar o que tem de melhor. E quando você fala o que tem de melhor, automaticamente você não vai olhar para o que não vale a pena, né? Então, eu acho que o mais legal é valorizar quem faz as coisas bem feitas, né? Seja chefe de cozinha, seja barista, seja bartender, seja qualquer pessoa, na verdade, seja a pessoa que faz roupa, joia. Eu acho que tem que falar das pessoas legais para elas continuarem existindo, né? Boa. E esse é minha linha de conduta no Gastrolândia. Outra linha de conduta é que meu site tem 10 anos e eu percebi muito cedo de que não daria para fazer crítica gastronômica do jeito que eu quero fazer, comendo de graça. Então eu pago todas as minhas contas, eu não aceito convite, porque a gente fica com o rabo preso quando aceita mesmo, não adianta. Nem se o cara é seu amigo, não dá. Eu tenho amigos chefes, obviamente, mas mesmo no restaurante deles eu pago a conta. Amigos chefes até tenho. Até tenho. Assim, não é como todo mundo acha que eu saio com o chefe toda noite e tal, mas assim, tem obviamente que eu tenho amigos chefes, que é um mundo que eu convivo, eu seria meio estranho de não me conectar com ninguém, né, nesse universo. Quem que são seus amigos chefe? Olha,
A Manu, da Baianeira, a Manuele. Eu gosto muito do André da Leggera, que pra mim é um cara que mais entende de fermentação no Brasil, da pizzaria. A gente já foi até pra Nápoles junto, ele foi meu Cicerone em Nápoles. Ai, que viagem boa, meu Deus! Eu gosto muito do Rafael de Spiriti, do Fechado para Jantar. Eu gosto muito do César, do Corrutella. São pessoas que falam a mesma língua. Eu gosto muito do Vitor, Dimitro, do Petit, do Fred Cafarena, do Faranzalono. A gente tem uma nova geração, não só na idade, mas assim, uma nova geração de mentalidade da gastronomia aqui em São Paulo muito legal. Gente com ego um pouco mais no lugar e que se une para fazer coisas legais em conjunto, que não é só aquela vibe do eu quero brilhar sozinho e fazer sombra em todo mundo. É uma coisa meio diferente, assim, é mais vamos todo mundo junto fazer uma coisa bacana. Logo que você chegou aqui, eu já dei aquela tietada básica te falando que eu te conheço há muito tempo, porque eu comecei a ler você na VIP, até te culpei que assinei VIP por sua causa. Na época era legal. Vai. Era mesmo. Eu era meio mesmo. machista na época, que era uma bosta. Mas, a gente perceber amiga, quem isso, não? Né? Mas tinha muita coisa interessante, você trazia uma proposta muito interessante de conteúdo. Eu queria saber em que momento que você fez essa transição para gastronomia e o que bateu? Bateu na cabeça, bateu no estômago? Então, eu Como sempre, você foi mesmo seduzida? na época que eu tinha essa coluna, né, A Mulher Honesta, que é basicamente comportamento, eu era editora da revista também, então eu sempre escrevi muito sobre gastronomia também. Na época, um pouco diferente, então eu fazia... vamos fazer uma matéria de vodka, tá? Daí eu vou lá, entendo como é a produção da vodka... falo com o bartender para dar receita e tal, então eu dava um panorama do que era o negócio e o que fazer com o negócio, né? Logo cedo também, logo que eu entrei na VIP, eu ajudei a fazer os primeiros guias de São Paulo, né? Guia de beber, comer, não. Eu sempre cozinhei desde muito nova, eu sempre gostei de cozinhar e tanto a VIP quanto a Playboy, quanto a Viagem de Turismo, eu sempre editei os cadernos regionais que tinham gastronomia, né? Que tinham restaurante, bar. E eu sempre fiz questão de fazer, porque é um assunto que me interessou desde que eu nasci, basicamente, né? E aos poucos eu fui percebendo que o que me dava mais prazer escrever era isso. E também com o fato de que, à medida que você vai ficando mais velho, eu comecei a escrever com 22, 23 na VIP, né? Eu comecei a cansar de me expor do jeito que eu me expunha na coluna de comportamento, né? Pra você ter uma ideia, eu casei com um leitor. Que demais! Eu já me separei, obviamente, porque essas coisas não dão certo. Casei com um fã, maravilhoso. Ai, meu Deus! E daí eu cansei de me expor, né? Eu achei que já estava passando um pouco do limite essa história de ter uma vida pública mesmo antes das redes sociais. Eu já tinha vida pública antes das redes sociais. Hoje eu tenho uma vida muito menos pública, inclusive. E eu fui rumando a minha vida para isso, né? Quando eu estava na época em São Paulo, me foi posta duas possibilidades. Ou você vai ser editora da parte mais hard, né? De jornalismo mais hard, ou de roteiro. Eu falei, não, eu quero roteiro. É isso que eu quero fazer. E daí pra frente, isso foi faz 12 anos e pouco, 13 anos. Daí pra frente eu decidi que era isso que eu queria fazer, era sobre isso, na verdade não só sobre gastronomia, sobre comida que eu queria escrever, que tem umas diferenças, né? Quando a gente fala gastronomia, a gente tá falando do lado mais restaurante, chefe, bar, tal, de estabelecimento. Quando você fala de comida, você fala desde ali do solo, de como o negócio cresce, né? Até chegar no nosso prato, no nosso copo. Também, né, com esse tempo passando, meu approach, né, minha abordagem foi mudando. Antes eu era muito mais crítica gastronômica, que eu sou até hoje, mas o que me interessava mais estava nos salões dos restaurantes e tal. E pra mim foi meio automático eu falar, tá, isso aqui tá na minha frente, mas cara, eu não faço a mínima ideia de quanto tempo a alface demora pra crescer e virar esse alface que eu tô comendo. Eu não faço a mínima ideia de o que comeu, quanto tempo viveu esse boi que eu tô comendo. Eu comecei a querer entender o por trás das coisas, né? Foi quando eu resolvi que eu tinha que estar tanto tempo no campo quanto nos restaurantes. Se eu queria escrever sobre gastronomia do jeito que eu acho importante, né? E hoje eu confesso, me dá mais prazer visitar produtor do que num restaurante bacana, tem que ser sincero. Que legal. Fala uma coisa, você falou que você cozinha desde cedo. Qual foi a primeira coisa que você cozinhou? Olha, acho que com 3, 4 anos eu ajudava minha avó a fazer nhoque todo domingo. Eu sou de uma família de ascendência italiana, né? Meus avós são imigrantes e tal. Então sempre teve aquela coisa. Minha avó morreu, eu era muito nova, mas assim, enquanto ela viveu,
domingo fazer nhoque na mesa, naquela bem ceninha de propaganda de família e tal, rolava em casa. E daí minha mãe gostava muito de cozinhar, eu ajudava minha mãe sempre fez questão de fazer a gente não ter medo de forno, de fogão, né, ensinar a usar com segurança, mas trazer para perto, né? Porque senão você terceiriza demais a sua alimentação, né? Uma coisa que minha mãe sempre falou e continua falando é: não existe conhecimento que não te liberte, né? Então, se você aprender a costurar, você vai ser mais livre do que quem não sabe costurar. Sim, mais cozinhar autônoma, também, né? mais autônoma, né? Então, eu nunca considerei essa, não vou cozinhar porque isso é coisa de, estou acima disso. Não. Inclusive, eu acho que cozinhar... Pra mim é tipo coisa de sobrevivência. E outra, né, Sabe? é uma Pra você responsabilidade sobreviver. tremenda, né? Você tá alimentando alguém, né? É uma das maiores responsabilidades que um ser humano pode ter. E pra mim, assim, tem um relacionamento afetivo muito forte. Total. Você lembra a primeira coisa que você cozinhou, Ju? Eu fiz essa pergunta porque eu tava... Quando você falou que você cozinhava desde cedo, eu fui lembrar, assim, eu não tive essa relação, a minha mãe era dona do domínio da cozinha, eu só fui chegar perto, eu sempre lavei a louça. Ai, eu odeio. Eu não podia cozinhar. Eu lembro que uma vez, acho que eu tinha 13 anos, o pessoal da natação, eu era atleta, foi fazer um almoço na casa do técnico e a gente tinha que levar uma coisa que a gente fizesse. A minha avó me deu uma receita de bolo de chocolate e ela me fez um caderninho de receita para começar a escrever as minhas receitas. E foi a primeira coisa que eu fiz e eu lembro que assim, eu fiz por muitos e muitos anos, todos os lugares que eu ia eu fazia esse bolo de chocolate. Em um monte de rodas de amigas minhas virou o bolo da Ju e não era o bolo da minha avó lá. Eu cheguei a fazer em condições muito extremas, do tipo acabar o botijão de gás no meio. E dava certo. Do tipo usar na manteiga para fazer a cobertura, a manteiga que usou no churrasco para fazer o pão com alho. Então ficou uma cobertura com alho. Que maravilhoso! E as pessoas comeram e tudo Meu, bem. tem chocolate, pode ter paralelepípedo triturado. Não, eu acho que se tiver alho, Tudo que você nada tá imaginar. errado. Então, olha, tudo que você imaginar acontece. Tipo, já embatumou o bolo e vai você capricha mais na cobertura e as pessoas comem. Assim, nunca não saiu esse bolo. Que delícia. Não, e bolo, esses bolos mais simples, é a única coisa que eu consigo fazer de patisserie, porque eu sou péssima eu odeio medida. Então, Eu também não sei existe fazer nenhum doçaria doce. sem medida. Abraça aqui. Eu também não sei fazer Dá tudo bolo. errado. Então, Tá tudo errado. eu desisto, assim, sei lá, eu faço pudim de chia, porque daí não dá errado nem comigo. Mas eu sou péssima, eu adoro cozinhar, mas eu gosto de cozinhar a olho. Então eu gosto de pegar tempero, eu gosto de mudar a proporção, eu gosto de inventar a receita, eu não sigo receita, não tenho saco. Pois é, eu tenho... Vamos pedir uma bebida pra dar uma aquecidinha? Quem tá aí hoje pra conversar com a gente? Por enquanto sou eu. Mari, atendida pela dona proprietária, É muito fino. muito. Eu acho que vou querer um chazinho quentinho. Fica a sua escolha trazer um Posso chazinho. trazer outro diferente? Por favor. Ótimo. Eu acho que chá eu quero também. Beleza. Eu vou querer aquele chocolate maravilhoso. Pequeno, grande, amargo ao leite. Ao leite e pode ser pequeno. Tá bom, já trago, meninas. Eu tô recordando agora que, bom, sempre matei galinha. E isso pra mim era uma coisa natural. Mas vem cá, se você come, você matar, é natural, né? Então, né, eu achava que era Você não até come eu contar vivo, né? pras pessoas como se fosse uma coisa natural e ser extremamente rechaçada. Família mineira, fazer muita comida sempre foi uma realidade, do tipo, não conseguir nem mexer direito na panela. Eu lembro de eu gigante, pequena, né? colocando toquinho pra subir, pra conseguir mexer na panela. Não, assim, não tenho a menor noção como eu nunca me queimei, porque eu mexia tacho de cocada. Tudo que era torrar a farinha, Nossa, torrar tudo farinha. isso tinha a rodo e inclusive matar a galinha. Então tinha o viveiro das galinhas, pegava a galinha, dobrava as galinhas, galinha, sangrava a galinha, limpava a galinha, depenava, aquele cheiro horrível, odiava fazer aquilo. Mas bora lá. E aí eu lembro quando eu entrei na faculdade, o primeiro semestre, eu entrei super jovem, entrei com 17 anos. E no primeiro semestre falando sobre comida, mas aí é só matar a galinha. E aí as pessoas ficaram apavoradas. porque eu Inclusive matava a comendo galinha. nuggets apavoradas, né? Pois é. E aí, a minha pergunta, eu lembro direitinho para as meninas, era, gente, mas tá bom, você tá numa ilha deserta, você e a galinha que vai te comer, não é você que vai comer a galinha. Então, Não, mas elas não têm problema de comer, né? É isso que eu tô falando. Elas comem, só não querem
querem matar. Pois é. Né? É, tem uma, enfim, a gastronomia, né, tem uma certa hipocrisia, assim, né, ai, é que eu não quero ver um boi morrendo, é muito cruel, mas eu vou na churrascaria. Então, assim, ou você sabe como é produzido o que você está comendo, ou o discurso fica desconectado da ação, né? Assim, eu odeio... Enfim, já visitei matadouro, já visitei granja, como muito pouca carne, só como carne quando eu tô a trabalho, por uma questão de impactos variados, depois a gente fala disso. Mas assim, eu tenho certeza que se tivesse uma plantação de mandioca e uma galinha, eu do jeito que eu sou, ia comer mandioca o resto da vida, entendeu? E a galinha era capaz de me comer. Mas quando se tem o discurso de, ai, você matou galinha, você matou porco, mas você tá comendo bacon, assim, é meio hipócrita, né? Sim. Eu tive um porco, né, de estimação. Isso aqui é o rosé, tá? Opa, o que é que a gente vai beber? Esse é o rosé. Rosé, Esse é o herbal sereno. herbal sereno, olha. Nossa, sereno, Sentiu hein? a dica? Eu acho... Vou colocar a minha brincadeira aqui e esperar o start Adoro esse pra timer. beber. Não é? Não, eu tô achando que eu já virei inglesa, tá? Tomei um chá ontem, hoje já posso me sentir 2 da dias web. seguidos, tá. Eu tive um porco de estimação, ele chamava Tué. E eu tinha uma relação enorme com Tué, até que Tué foi comido. E Até foi que virou torresmo. virou um torresmo. Eu fiquei super chocada, você era meio pequena. Mas a minha relação com comida vem de fazer o que tem na geladeira, não total. ter muito essa coisa de elaborar demais o prato. Eu cozinho hoje bem menos do que eu gostaria. Me agrada esse negócio. Eu gosto muito de você. Vai lá em casa comer alguma coisa. Então, esse comer como um ato de carinho, como um ato de, olha, eu gosto tanto de você que você não vai Que eu sair vou daqui cozinhar. enquanto você não estiver Sim. rolando no chão de tanto comer. A Juliana também faz muita comida. A Juliana recebe muita gente em casa. Sabe uma coisa que eu acho engraçada do que você falou dessa relação de cozinhar o que tá na geladeira? Que como a cozinha era domínio da minha mãe, eu aprendi a cozinhar para ocasiões especiais. Não Então, dia a dia. Então assim, sábado, almoço de sábado, vem a família inteira, vai. Então eu vou fazer a sobremesa, então família grande, cada um faz uma coisa, eu fico responsável pela sobremesa. Aí você. Então eu fui aprendendo a fazer pratos especiais. Só quando eu fui morar sozinha. Você vim pra percebeu São que não Paulo, dava pra fazer aquilo todo dia. não, que eu percebi uma Segunda-feira, outra né? coisa que eu acho que as pessoas, o senso comum prejudica muito, que é o difícil não é seguir receita. O difícil é a comida do dia a dia. Opa! Então, assim, vai fazer um feijão, porque, cara, feijão é o seguinte, é arroz, feijão, cebola ou alho, no máximo um louro. Os ingredientes não mudam. O meu feijão é absolutamente diferente do seu, que é absolutamente diferente do da Cris, absolutamente diferente do da minha sogra. Como é que sem ter variação de ingrediente, você consegue variar tanto um prato? Tem uma questão que eu sempre falo também quando eu dou palestra, que é muito mais difícil você mostrar seu talento fazendo as coisas simples do que coisa muito complicada, porque você não tem onde se esconder na simplicidade. Não, e é difícil de fazer, ponto. Não é de ser brilhante, é de fazer, Não. ponto. Quando as pessoas falam assim, eu não sei nem fritar um ovo, eu falo, mas mano, isso é que é difícil. É fritar o ovo que é difícil, não é difícil. Porque é isso, como eu aprendi fazendo coisas que eu segui a receita, segue a receita. Principalmente se você for uma da Rita Lobo, que ela vai no passo a passo, esquenta primeiro o forno, depois você moe isso, depois... Segue uma receita da Rita Lobo, vai dar bom, vai ficar exatamente igual o que ela fez, porque ela te deu o passo a passo. Vai seguir a receita da sua mãe falando como é que é pra fazer feijão. Põe o feijão na água, põe pra ferver Eu falo e pronto. assim, todo mundo fica Gente, muito bravo comigo. É porque, claro, isso não ajuda. Uma Fala, pessoa como é que não faz sabe tutu fazer não vai mineiro? conseguir. Põe aí. E aí depois Farinha, você joga não sei o isso. quê, né? Mas Tá é pronto. que isso, quando a pessoa dá uma Gente, receita isso assim, aí não ajuda. ela já dá em cima da experiência dela, Exato. né? Da realidade dela de ter cozinhado a vida inteira. Então, se ela falar para uma outra pessoa que tem a mesma experiência que ela, basta ela falar 2 palavras. Agora, se você nunca cozinhou direito na sua vida, você vai precisar seguir um passo a passo e vai precisar fazer muitas vezes as mesmas coisas para você ter uma noção do que é. Então mais ou menos 30 minutos, porque da outra vez eu fiz isso. Agora, quando você está Isso, começando é a isso fazer, aí. você não tem referência. Eu acho que o feijão, pra ficar bom, você faz umas 4, 5 vezes, daí você fala, cheguei no meu feijão, que é diferente do seu, que é diferente do seu. Cheguei no meu feijão. Enquanto, seguindo a receita da primeira vez, eu já conseguia as coisas. Então, eu achei a comida do dia a dia, fazer uma carne de panela gostosa, fazer um arroz que fica do jeito que eu queria, do jeito da minha mãe, fazer o feijão do meu jeito de feijão. Eu achei essa comida trivial, a comida do dia a dia,
mais desafiadora. Porque com receita, as pessoas que... Acho que tem uma coisa que é não ter medo da cozinha, que é o que a Cris falou. Eu não tinha medo, porque eu estava sempre na cozinha, lavando louça, mas estava sempre na cozinha. Então eu achava, se eu pegar uma receita, eu vou saber fazer. Se você segue, você faz. Quando você pega a receita de vó, que não tem quantidade, não tem tempo, não tem... Aí eu já acho um desafio Mas maior. isso quando a gente pensa na evolução, né, dos tempos, assim, até o jeito que se ensina a receita hoje é um reflexo da nossa desconexão com a comida. Porque a gente tem tão pouca conexão com a comida que você tem que explicar até, tipo, ferva a água até tantos graus, você precisa lavar o arroz antes. A gente está tão distante da comida... Tem razão. Que esse passo a passo exagerado é um sinal disso, né? Porque ninguém, por exemplo, precisa ensinar a gente a... Olha, quando você põe a calça jeans, você precisa levantar até a cintura, fechar o botão e subir o zíper. Porque a gente faz isso todo dia. Você tem razão. É o timer do chá, esse barulho, viu, galerinha? A Rita Lobo irrita minha sogra. Porque como ela cozinha muito bem, ela fala, gente, não precisa me explicar o trivial, isso aí é óbvio, entendeu? Só que só é o trivial para quem tem a noção. Exato, pra quem tá todos os dias na cozinha. Tem uma piada interna lá em casa, que é, geralmente, ou a Tatá ou a G fazem. A hora que ele come ou ela come, fala, nossa, o que é isso que você fez? Você pode fazer de novo? Impossível fazer de novo, eu não tenho a mínima ideia. Eu não consigo fazer isso coisa de novo, não. Eu não sei o que eu fiz. Ai, me dá a receita, não tem receita. Não, principalmente porque em cada lugar que eu vou no Brasil, no mundo, toda vez que eu viajo, eu trago tempero. E daí eu faço a mais vaga ideia do tudo que eu taquei lá dentro. Eu também não faço. Jamais, geralmente fica bom, mas jamais eu vou saber fazer com o mesmo gosto. O preceito pode ser o mesmo, mas o sabor final Eu nunca vai gosto ser. desse negócio de não ter as medidas e não conseguir elaborar aquilo de novo. Na verdade, eu gosto de criar enquanto eu tô fazendo. Então, muitas vezes, isso irrita meu marido profundamente, porque provavelmente ele vai ter que sair no meio do almoço para buscar alguma coisa. Porque ele fala, o que você vai fazer? Eu, peraí, deixa eu ver aqui. Aí eu vou mexendo, chega num ponto, você pode buscar um... Pô, mas eu te perguntei. Mas era lá, então você não sabe. Naquele momento você não processo sabia. criativo ainda não estava aí, eu não sabia o que eu ia fazer. Acho que as pessoas têm que perder essa necessidade de fazer tudo perfeito e instagramável, sabe? O negócio com a cozinha é prática. E a prática não é você fazer um puta prato complicado todo dia. É você num dia chegar e falar, cara, eu quero comer arroz. Faz o arroz. Não deu muito certo? Beleza, no outro dia você melhora. No outro dia você quer jantar e quer fazer carne de panela. Pega uma receita, segue mais ou menos. Não ficou perfeito? Tudo bem, as coisas não saem perfeitas da primeira vez. Faça várias carnes de panela. Falando de carne de panela, tem um negócio interessante. A minha mãe, ela vai num açougue, assim, lá em Belo Horizonte, e ela compra quase um boi. Ela traz um monte de corte, ela sabe identificar o corte de ver. Eu acho isso, assim, talento o nome disso. E a minha mãe, eu trazia umas carnes escondidas de Belo Horizonte para São Paulo até pouco tempo, na bagagem, porque eles têm uns cortes que eu não consigo achar aqui. Isso muda de lugar para lugar, né? Por exemplo, eu sempre gostei de cozinhar maçã de peito, que é uma carne muito fácil de chegar no açougue em BH e falar assim, me dá 1 quilo de maçã de peito, e aqui em São Paulo eu não sei o que é. E nunca consegui achar essa carne aqui. Tem uma questão de mercado também, né? Os frigoríficos, eles destinam partes dos... Dependendo do lugar do Brasil que o frigorífico fica, ele destina partes dos bois para coisas diferentes. Então, tem lugar no Brasil que você acha, por exemplo, língua muito mais fácil. Adoro língua. Tem lugar no Brasil que língua, junto com os miúdos, vão direto para a fábrica de ração de animal de estimação. Não chega no frigorífico, não chega no açougue. Os coraçãozinhos de galinha vai tudo pro sul, né? Coração de galinha, vísceras, todas essas coisas são muito... Nossa, moela pra moela a gente divide. Nossa, gente. Nossa, moela e figuinho, assim, total em Belo Horizonte. Moela com bastante caldo, pão, o engradado de cerveja do lado e 5 horas conversando. Moela é uma das coisas que eu mais gosto, assim, quando eu falo de carne e tal. E é uma das coisas mais difíceis de fazer, porque é um processo longo pra ficar bom. Imagina. Não, o jeito que eu gosto de comer moela, que é o tal do pingue frita, que é bota um pouquinho da água frita, moela, bota até fazer o caldo da própria moela.
Só que demora, não é uma coisa rápida. Não, é porque eu acho que essa pra mim, é a tradicional comida de boteco. Você vai fazendo, vai conversando, põe amendoim, vamos lá. Passa mas com é queijo, isso, você tem que até ficar de ela ficar olho. pronta. Porque ela vai ficar pelo menos umas 2 horas e Sim, meia ali sim, até ela. sim. Mas aí tem o pão de queijo, tem não sei o quê, o fulano chegou, trouxe um pão também, nananá. Eu acho que é essa comida do Sim. compartilhar e todo mundo faz junto. Não é uma cozinha lá dentro que uma hora a comida chega. Eu gosto muito dessa comida do faz junto, que a hora que a comida tá pronta, na verdade, todo mundo já tá com a barriga cheia. Daí é só o final ali. Por né? isso que na minha casa nunca tem sobremesa, porque não acaba o almoço. Eterno, né? Ele junta com o Eterno. jantar, é almojanta. Então, mas lá na minha família chama Kerp. Que é assim, você senta pro almoço, o almoço demora várias horas, aí tem a sobremesa, aí limpa a mesa. Aí agora é a hora da sobremesa. Aí a sobremesa é um evento, aí demora mais não sei quanto tempo. Aí agora é o chá. Não, o café. Aí tira tudo, é o café. E aí o café vai ter umas bolachinhas, vai ter um negocinho, não sei o quê. Quando acaba o café, já tá na hora do chá da tarde. Quando acaba o chá da tarde, já tá na hora do jantar. A gente não sai da Emenda, mesa do meio-dia até as 9 da noite, tá comendo o tempo inteiro. Uma coisa que sempre me deixou chateada aqui em São Paulo é esse negócio da cozinha ser um lugar pequeno e fechado, até recentemente. E aí você ficava lá e ficava todo mundo na sala. Isolado, não cabia né? todo mundo na cozinha. Sempre me deixou muito mal. E aí, quando eu tive a oportunidade de mexer num apartamento para morar, a cozinha é pequena, mas ela é aberta para sala. Então, quando eu era pequena, eu sempre brinquei de ficar fazendo youtuber de cozinha com 9 anos. Agora, amiga, vocês jogam isso aqui na panela. Porque sempre teve o programa da Palmeirinha, sempre teve um programa de culinária Fazer na TV. comida é... E aí eu brinco disso porque eu gosto das pessoas ali na sala, porque eu não quero sair da cozinha. Não é um problema isso. Eu não quero que fique pronto. Eu quero ficar naquele, manda mais, manda mais. porque você tem prazer em alimentar os outros, né? Então você quer estar junto com as pessoas enquanto você está cozinhando. O que é muito legal, mas é uma minoriazíssima, principalmente em grandes cidades, que acontece. O que acontece hoje em dia, principalmente em São Paulo, as pessoas fazem isso nas cozinhas gourmet, aberta para a sala, para mostrar os ingredientes caros que elas têm acesso. Imagina! Que não é, assim, tudo bem, eu tô generalizando, mas assim, eu conheço muita gente que faz isso, né? Eu comprei aqui uma carne dry aged 25 mil anos e nananana. E fica aquela coisa, você fala, tá, mas... E o prazer de fazer o negócio por fazer o negócio, né? Mas Assim. eu não sei, eu vejo muita gente descobrindo o prazer da cozinha hoje, o prazer, assim, a gente tá muito voltando pro artesanal, né? E pode ser o prazer de fazer desde a marcenaria até a cozinha, até o bordado, que é a gente tá muito na cabeça, né? Muito pensando e usando a cabeça, e muito intelectual o dia inteiro. Então, o prazer de botar a mão, então eu vejo gente envolvida com o pão, de fazer o pão artesanal e não da máquina do pão, Realmente, esse de botar a movimento mão. está aumentando, mas a gente não pode esquecer que isso é um microcosmo. Quando você sai da bolha que a gente mora, na real as pessoas trabalham cada vez mais e têm cada vez menos tempo para cozinhar. Não, mas né? isso eu não tô falando no dia a dia. No dia a dia é muito difícil. o No meu dia a dia a lazer, gente é o não meu consegue. escape. É o lazer. Não, é o sábado, juntar os amigos, que nem o Léo fez há 2 semanas, e ele fez a massa da pizza, e ele fez a pizza pra gente, e aí... Mais como hobby do que como cotidiano, Sim, né? e o que cotidiano eu acho não legal cabe. disso é assim, é o que me dá prazer em cozinhar e receber as pessoas, que vem aqui e lava alface pra mim. Então as pessoas participam do processo do fazer a comida, ela lava uma louça, ela interfere num molho que ela vai lá, experimenta, não vai pôr mais tempero aqui não, tá bom. Que pra mim isso é o conjugar, né? É o gostoso das coisas. Eu lembro que no Rio de Janeiro uma vez, a gente estava lá e resolveu fazer um feijão tropeiro, e foi chegando gente. E mudamos de panela. A última panela eu finalizei no chão, porque ela era tão grande que eu não conseguia mexer o tropeiro. E aí a gente comeu da tarde até pra noite tropeiro, com banana frita, com pimenta, aquela pimenta floquinha, como é que é o nome dela? A japonesa? A calabresa. Calabresa, tá. Então, banana frita na manteiga, com pimenta calabresa e tropeiro. Porque tem isso também, comida mais simples de comer, assim, eu acho. Tudo bem, tropeiro vai um monte de coisa, mas vai um monte de isso. coisa. Demora o pra que fazer. é esse monte de coisa? O que é esse fazer? O mexer com a colher de pau, o picar as coisas junto.
Então, eu gosto muito eu acho que eu gosto mais do conjugar no final das coisas, né? Dessa festa do fazer. O cozinhar, assim, no momento que a gente está passando, principalmente em pessoas de classe média alta, classe alta e tal, é uma coisa mais social, né? Você faz isso quando você tem tempo e você quer compartilhar, né? Sim. Compartilhar. A cozinha do dia a dia, ela ainda é uma cozinha muito solitária. Né? É a mãe que fica na cozinha, tem que fazer comida antes de trabalhar e alimentar os filhos e tal. E aí não tem prazer. Daí não tem prazer. Porque é o que a gente tem. Porque daí é a sua obrigação. É o dever. É parte não do desejo, mas da obrigação mas do social. Dever. Não, e assim, se eu não fizer. Não, bem porque daí tem aquela história, bem porque o marido não vai fazer porque ele acha que não é papel dele, enfim, daí a história é bem mais longa, mas assim, dessas modas boas, recentes, né, de uns anos pra cá, a que eu mais gosto, na verdade, é essa de, principalmente paulistanos e cariocas, estarem voltando um pouco para conhecer o campo, né? Então, eu vou fazer uma visita numa fazenda orgânica que faz um almoço uma vez por mês, ou eu vou juntar uns amigos para visitar um produtor de café, né? Cada vez mais fazendas no entorno de São Paulo estão abrindo para hospedagem no final de semana, para as pessoas conhecerem a produção e como é o processo. Eu acho isso fundamental, porque enquanto a gente não entender mais da onde vem o que a gente come, a nossa relação com a comida vai ser cada vez mais distante, né? Inclusive de desperdício. Né? Porque se você não sabe a trabalheira que dá, todo o trabalho natural e humano envolvido naquilo, você não vai ter tanto problema em desperdiçar. Quando a gente vai numa feira livre e vê a quantidade de coisa jogada fora, se em algum momento você foi no campo e percebe que, sei lá, você precisa de 40 dias para aquele pé de alface estar lá, né? Ou se você vai num produtor de tilápia e conhece o processo e percebe que tem 9 meses de trabalho de criação animal para a tilápia de 1 quilo estar filetada na sua frente, você vai jogar menos fora, né? Eu acho que a informação na comida, ela faz você valorizar mais a comida. Tem razão. E faz você valorizar mais tudo que tem em volta da comida, inclusive o ato de alimentar, né? Inclusive essa de compartilhar. Você está compartilhando não só o amor que você pôs naquela receita, mas todo o trabalho que tem para tudo aquilo que está na sua receita chegar até você, né? Então eu convido assim as pessoas a verem aonde tem perto da sua cidade lugares que recebem ou para um dia de visita ou para passar um final de semana, seja uma fazenda de café, de qualquer coisa. Porque tá no campo faz a gente ter uma dimensão muito diferente. Aqui em São Paulo, tá bem mais simples poder fazer isso. Tá. Né? Na verdade, aqui tem essa aura de exclusividade. Mas, por exemplo, para minha mãe é muito natural, porque ainda passa perto da casa dela um moço com um carrinho de mão, assim, carrinho de pedreiro, cheio de hortaliça e ela escolhe. Sim. Então, assim, é um agrião ardido, é um coentro que a hora que pica, a casa inteira fica com o cheiro daquele coentro por muito tempo. Então, assim, as verduras de folha que a gente fala, elas têm um sabor muito marcante, chega aquela mandioca ainda suja de terra. Só que, assim, como eu cresci vendo isso pra mim sempre foi, olha, tem em todo lugar. Mas não. Não tem sua louca, não é assim que funciona. Então, aqui, o que eu vejo hoje é, vamos adotar um produtor. E aí que é uma coisa muito louca, que é, olha, você só vai receber aquilo que é da época. Que eu acho sensacional. Gente, eu queria fazer soufflé de sei lá o quê. Não, amiga, não tá na época, não vai ter o soufflé de sei lá o quê. Porque, inclusive, você só tem noção de que a natureza continue e sempre estará conectada com o que você come quando você tá perto do campo. Você fala, gente, eu quero tomate no meio do verão. Então, não dá, Não porque teremos. não é época. Você vai ter esse tomate no mercado. Ou ele vai ser importado, ou ele vai ter um custo em água, em hora homem, em agrotóxico muito maior, porque não é a época dele. E quando você, por exemplo, recebe essas cestas que eu assino, faz você se virar também. Além de você conhecer sabores novos, você fala, cara, eu nunca comi isso. Então tá, eu vou pesquisar o que eu faço, né? Você cozinha outras coisas. Tem essa outra coisa, assim, que eu acho que é muito carinhosa na cozinha. Tem na cozinha da Juliana até hoje, assim, muita receita escrita à caneta, né? Não é livro, não é o celular ali. Não, é pedaço de papel isso, enfiado né, num caderno. Eu tenho várias da minha mãe. Então, de família não tenho, mas eu vejo
como é o meu processo, eu gosto de seguir receita. Então, eu sei lá, qualquer coisa que eu vou fazer, eu pego na internet, vejo 4, 5 receitas, vejo o que elas têm em comum, pego um pouquinho de cada uma e escrevo no papel para eu... Justamente eu não gosto disso que você falou assim, eu fiz uma vez e aí eu não sei mais como fazer. Então eu coloco no papel para eu me lembrar. Cada vez eu vou fazer alguma coisa diferente? Sim, mas eu tenho escrito a o base, básico, entendeu? Método é uma coisa que eu gosto. Eu jamais poderia ser chefe de cozinha, porque Nem no meu eu. restaurante jamais teria a mesma comida, não ia ser uma E questão. assim, a minha cunhada, a Dani, ela briga muito comigo. Ela fala assim, mas eu queria muito saber fazer isso e você não explica. E aí fica parecendo uma coisa que eu não quero passar a receita. Mas é que você não sabe mas eu exatamente. juro que eu não sei. Sim. Foi o que tinha ali no momento, a gente trabalhou junto e aí eu já me perdi. Mas uma coisa que eu, recebendo cesta de produtor, aprendi a cozinhar há alguns anos é com partes de alimentos que o brasileiro joga muita comida fora, né? É um dos países sim. que mais joga comida fora. E eu até 4, 5 anos atrás, eu nunca tinha feito nada com rama de cenoura. Nem com talo, nem folha de beterraba. Nem com folha do brócolis. E vem cá, é tudo comestível, né? A gente não tem menor sentido a gente jogar essas coisas fora porque elas são tão comestíveis quanto Mas o que resto. você faz com isso? Cara, rama de cenoura, você pode fazer soufflé, você pode fazer farofa, você pode fazer arroz. Talo de beterraba, talo de qualquer coisa, né? O talo da rama de cenoura, rama de beterraba. Dá pra fazer, por exemplo, colocar no feijão, fazer um arroz colorido com as ramas cortadas bem pequenininhas, salteado em manteiga. Qualquer coisa que você pensa em jogar fora, pensa se você pode cozinhar no arroz. Pica picadinho e põe no arroz. Não, gente, fazer farofa. Farofa pra caramba. Assim, fazer torta de forno com essas coisas. Isso me obrigou a ir pesquisar, falar, gente, mas por que isso nem chega a mim, né? Porque quando você vai comprar cenoura, na maior parte das vezes, já tá sem rama, já tá sem nada. E na maior parte das vezes também, isso vai pro lixo. E eu acho, a definição da palavra indecência. A gente jogar comida fora é indecente, né? O problema é que a gente joga, na maior parte das vezes, por falta de conhecimento. Né? Então quando as pessoas, entre casca de melancia, que é aquela parte branca da melancia, né? Outro dia eu fui num super restaurante legal aqui em São Paulo, ele tá fazendo compota disso, servindo Olha que legal, não conheço. com uma sobremesa, é uma delícia a parte branca, né, da melancia. E várias outras coisas assim que a gente joga automaticamente fora e não tem por que jogar fora, né? Quando a gente vai fazer caldo, por exemplo, caldo de legumes. Cara, usa a casca da cebola simplesmente se ela for orgânica, né? Porque às vezes quando uma coisa tem muito agrotóxico, você vai fazer caldo de agrotóxico, mas coisas Caldo verde, mas é verde, verde fluorescente. Verde musgo. Mas assim, descascou a cenoura. Tá, congela umas 2 ou 3 coisas que você descascou durante a semana. Você vai fazer um caldo, descongela, bota isso no caldo e faz o caldo. Né? Então você vai estar usando aquilo de uma forma que você não vai precisar pegar outra cenoura, outro salsão, outra coisa e fazer seu caldo. E não é, ai meu Deus, eu vou ter que parar para pensar nisso. Eu acho que a tendência no mundo é a gente ter cada vez mais informação para o desperdício ser algo indecente para todo mundo. Né? E não é só o desperdício estar no prato. Pus muito mais no meu prato do que eu comi. É todo o processo, né? Hoje, quase 40% das hortaliças, frutas, hortifrutos no mundo são desperdiçados em algum ponto da cadeia. Cara, eu perco muita coisa. O planejamento de hortaliça eu acho bem difícil, porque assim, eu recebo uma vez por semana o hortifruti, e aí assim, eu tive que pensar antes o que eu me programar para a semana. Se alguma coisa der errado, um dia que eu trabalhei mais tarde, um dia que eu não consegui voltar para casa, não sei o que, eu já não vou usar aquilo ali. E aquilo vai estragar. É uma tristeza. Entendeu? Então, assim, a fruta que você pensou a semana para uma semana que ia ficar em casa e as crianças não ficaram em casa, não comeram tanta fruta quanto comem sempre, estragou a fruta. Então, eu acho, assim, na minha casa tem muito desperdício de hortifruti. Muito. Hortifruti tem uma coisa, fruta, por exemplo. Você tá vendo que ela vem, putz, ela tá quase madura, mas eu sei que eu não vou comer, pica, congela. Por quê? No final de semana, você bota leite, bota creme de leite, não sei o que, bate aquela fruta congelada, você tem Põe leite de coco, faz sorvete. Na hora, você bate ali, tem uma puta sobremesa na hora. Legume, verdura, né? Não sei se mora em casa ou em prédio, mas se for em prédio, cara, não vou comer, tem uma alface, tem sei lá, uma rúcula que tá...
dá pro porteiro fazer um almoço lá, dá. Assim, o que eu tento fazer é destinar as coisas enquanto elas estão boas para consumo. Porque, caso contrário, eu desperdiçava muita coisa em casa. E a hora que eu percebi isso, eu falei, cara, não posso falar uma coisa e fazer outra. Desculpa, não dá. Então, eu vou destinando as coisas. Legume, tá ficando velho, tá um pouco murcho, cara, sopa. Então, mas é que eu acho que essa conversa, que é muito próxima da conversa sobre a gente fazer mais as coisas, que é o que o americano fala from scratch, né? Que é assim, do zero, de faça a sua comida, que tem muito a ver com nutrição, que a gente está indo cada vez mais para esse lado, ela esbarra numa coisa muito básica da vida urbana e do capitalismo, que é a gente tem cada vez menos tempo, a gente está cada vez mais cansado. E aí, assim, tudo isso eu sei e é um conhecimento que só me deprime mais, que eu deveria estar fazendo isso, eu deveria Mas estar eu fazendo faço aquilo, comida, e eu não faço consegue. jantar toda noite praticamente em casa. Eu almoço em restaurante, eu faço o jantar em 30 minutos, no timer, no forno. É assim que eu cozinho. Eu cozinho muita coisa no forno. Por quê? Porque eu posso fazer outra coisa enquanto eu estou fazendo o jantar. Então, legume, verde, sopa, eu pico, boto numa panela de ferro com azeite, alho, sal, não sei o que, forno, até tá cozido, liquidificador com leite vegetal, no meu caso, porque eu evito tomar. Mas é isso, eu não demoro, eu não fico por conta da comida. Por quê? Porque eu comecei a encarar os meus jantares, a minha comida em casa, como uma parte da minha rotina. Não dá para eu parar todo dia para fazer comida, mas dá para eu fazer a comida incluindo no meu cotidiano. Então, eu cozinho no forno e no timer, que é a coisa mais fácil do universo. 10 minutos, vai lá, volta, escreve, vai lá. Por quê? Porque eu também não tenho paciência todo dia de fazer um jantar gigantesco, nananana. Eu também não quero pedir delivery todo dia, por uma questão tanto financeira quanto por mais saudável que você peça o seu delivery, vai vir um monte de plástico, enfim. Então eu aprendi um jeito, eu criei uma forma de cozinhar que eu consigo cozinhar trabalhando. Exatamente, que eu consigo cozinhar trabalhando. Então, em casa, as coisas são geralmente... air fryer. Air fryer. Muito bom. Não creio. O Braincast, que é outro podcast da casa, tem um programa, 2 horas, falando de air fryer. Isso não é um eletrodoméstico, isso é uma religião. Cara, air fryer é vida, é amor. Muito bom. É amor. Não acredito! Tipo, eu compro muita massa que não é de trigo para variar. Então, massa 100% lentilha, fusilli 100% ervilha, enfim. O que eu faço? Outro dia eu falei, cara, tem um monte de quiabo aqui, esse negócio vai estragar. Piquei quiabo, misturei numa vasilha com um pouco de azeite, tempero, air fryer, água fervendo, macarrão, 10 minutos depois, tá tudo pronto, entendeu? É isso, assim, porque eu quero comer bem, mas também não tenho saco de ficar cozinhando um puta tempo toda noite. É criatividade, é tempo, é entrega, comida é isso. Então eu acho que esses manuais da vida prática, eles ajudam a gente a continuar comendo bem. Eu acho que nada detém o desperdício total. Eu vivo esse mesmo drama. Diminui. Cara, me mata. A hora que você abre a vasilha, a hortaliça toda murcha lá dentro, ela queimada. É triste. Então, assim, a gente também tem dividido as tarefas em casa de inspecionar a geladeira. Sem dúvida. Não dá pra ficar na mão de um só, sabe? Então, assim, um inspeciona a fruta, o outro as hortaliças, o outro os legumes. Tem ou não tem carne congelada. E uma coisa que eu aprendi também é dessas sobras congelar. Sim. Sobrou arroz, não espera o arroz ficar velho, soca aí no freezer, e a hora que tirar tá ótimo. Acho que nada impede ainda, eu vivo essa angústia do tipo, eu gostaria de me alimentar melhor, uma coisa de levar comida pro trabalho, que eu acho que é um jeito de se alimentar muito bem. Ainda não consigo pôr tudo em prática. Acho que nunca vou conseguir, não é esse... Não, mas nem precisa. A questão é pensar nisso e com o tempo fazer algumas adaptações, né? Tem um domingo de folga, cara, seguinte, cozinha, tá afim, cozinha. Congela um monte de coisa porcionada. Durante, sei lá, 10 dias você vai ter comida. Depois não teve tempo, beleza, não teve tempo. Mas assim, na próxima vez eu falo, cara, mas eu consegui fazer, sei lá, grão de bico, arroz, feijão, congela um monte de coisa porcionada. Porque, na real, a comida, não tem nenhum problema com comida congelada. É que comida está congelada, né? Você tirar um Hot Pocket, você tirar um troço que tem uma lista de ingredientes maior que a Bíblia, é um problema. Você
descongelar um negócio que você fez há 15 dias atrás, não é problema nenhum. Congelamento é uma técnica. Não é tudo que é congelado é trash. Não existe isso. Ah, não como comida congelada. Mas por quê? Tem comida congelada boa, né? Ah, eu fiz uma piada outro dia no Twitter e repercutiu muito, que eu falei, por que que homem velho só come com feijão? É uma tendência. Eu lembro meu avô, tinha lasanha e ele, mas e o feijão? Tem que ter o Tem feijão, que ter o né? feijão. E o feijão é a coisa que a gente mais congela, vai. Você não cozinha feijão todo dia, galera. Você cozinha o feijão, divide em porção e congela. É assim que faz pra funcionar, pra ter um feijão gostoso em casa, porque aí você refoga ele a hora que você descongela e aí Sim. você dá esse temperinho, esse negócio gostoso. E essas comidas, elas aquecem o coração. E tem muita coisa no mercado agora com uma lista de ingredientes muito menor e muito mais saudável, né? Então, cara, macarrão é o tipo de coisa em casa que eu sempre tenho. Também. Porque é coringaço. Nossa, a Juliana Né? faz um macarrão sem um molho, com tomate, queijo e azeitona preta. Como é que é o nome disso? É o Mediterrâneo. É uma delícia esse macarrão dela. É Uma isso, delícia. gente. É base. É E eu base não que faço, serve pra eu não tudo. faço sobremesa, mas Juliana arrasa na sobremesa. Qual que é o muito nome de daquela sobremesa. sobremesa? Banoffee pie. Ai, uma delícia. Cara, tipo, eu não Depois sou... que eu descobri que não precisa fazer o chantilly, que eu, assim, eu odiava. Bater? Eu chorava sangue com chantilly. Ah, que desgraça. Que tinha que conseguir nata e tem que até usar Zafari pra conseguir nata. não. Porque qual é o problema de paulista que não tem nata em qualquer lugar? O que que acontece aqui? Mas com creme de leite fresco rola também. Aí desandava, né? E aí, assim, aí da hora que eu descobri, gente, mas compra a latinha e põe o chantilly na hora e polvilha canela que dá tudo certo. Dá tudo aí eu certo. consigo fazer mais. É bom demais. Antes eu fazia uma vez por ano por causa do estresse do chantilly. Aí agora banalizei a banoffee pie. Aí eu gosto, só que também eu não quero a receita. Eu gosto que ela faz, é uma Porque, delícia. né, se você fizer, daí não vai ficar Não, igual. pra quê? Fica igual, porque você segue Não, a não receita. Fica, ela vai ter certeza, se ela é igual a minha, ela vai pôr coisa que não tá na receita. E é óbvio. Daí vai desandar, porque o negócio tem medida e não dá certo. Não. Eu só sei fazer um doce, que é uma goiabada cascão derretida com manjericão e cream cheese por cima. Ou seja, não sou eu que faço. Você só derrete e moe. Exatamente. E empilha, né? É. Não, eu pra sobremesa sou um desastre. Mas em casa é isso, assim, eu cozinho e eu sei que não é todo mundo que tem tempo, mas eu acho que tem métodos, tem maneiras de olhar pra cozinha mais simples. É isso, é não achar que tudo é uma receita infindável, uma lista de ingredientes muito grande. 500 passos, né? Não é. É isso que minha mãe fala, né? De aprender a cozinhar te dá muita liberdade, porque você não fica refém dos ingredientes, você usa o que você tem a seu favor. Né? E geralmente você faz isso rápido. A menos quando eu tô com muito saco, daí eu faço. Mas assim, na boa, gente, eu não sou uma pessoa que fica muito tempo na cozinha. Eu gosto de cozinhar, mas eu gosto de cozinhar coisas práticas. eu né? também. E dá. Só que pra isso é um caminho, né? Porque você tem que conhecer um pouco tem as que ter técnicas. Prática, é prática, você tem que fazer, né? Que é todo saber Exatamente. manual, é experiência, é fazer, não ter medo de errar, eu tenho um negócio que você falou de liberdade. Na escola das crianças, semana passada teve a festa junina e era pra levar, a turma do meu filho era pra levar cocada. E aí eles deram a receita de cocada. E foi uma semana infernal, tava fazendo várias coisas, não sei o quê. E aí o Merico falou assim, você é louca fazer cocada? eu Vai lá pensei e compra nisso. cocada. Eu falei, mas a ideia de você ser autossuficiente em cocada me parece sensacional. É sensacional. Eu amo cocada, eu também. acho que é uma Cocada coisa dá um trabalho muito da pega. difícil de você comprar. Achei Porque terrível, eu não sim. gosto de cocada que é farinhada, eu não gosto de cocada que é por açúcar, eu gosto da cocada que é cremosa, da cocada que é coco mesmo. Que na verdade e tal. tudo começa pela qualidade do coco que você vai comprar, Então, né? aí eu falei, se eu fizer, eu posso fazer, primeiro, eu posso achar a receita que vai chegar do jeito que eu quero comer, que vai ter os ingredientes que eu sei, o jeito de fazer, e aí eu vou ser autossuficiente em cocada. Eu acho essa ideia genial. Eu acho a autossuficiência em alimentação uma coisa linda. Linda mesmo, porque você tá em qualquer canto, cara. Você não fica refém, né? Você consegue fazer alguma coisa. Por isso também que eu sempre gostei de cozinha, porque você tá viajando com os amigos. Meu, não importa o ingrediente que você tiver, você consegue comer. Tem uma coisa interessante. Nós gravamos já um programa sobre filmes aqui e eu falei que eu gosto muito do estômago. E a culinária, ela inclusive pode te dar vantagem se você for preso
Porque se você souber O Luz é um dos cozinhar... meus melhores amigos, o autor do Estômago. Olha Cara, é só, sensacional a gente esse ama filme, esse eu amo filme. esse filme. Então, olha aí, gente, até pra estar preso, assim, funciona se souber cozinhar. Não, e autonomia outra, total. é uma maneira também de você ganhar dinheiro extra, é uma maneira, sabe, cozinhar é uma tremenda independência mesmo, né? É verdade. Eu acho muito legal. Eu gosto muito de ir em restaurante, eu acho a gastronomia, alta ou não, uma coisa sensacional, porque é uma metamorfose ali, né? Você pega coisas que individualmente você jamais imaginaria que se transformariam naquilo. Mas eu acho a cozinha de casa, a cozinha do dia a dia, cozinhar para quem você ama, talvez até mais bonito em algum nível, porque você não faz aquilo porque você quer ser reconhecido, porque você quer ser famoso, você faz aquilo porque você ama as pessoas Por que você está cuidado, alimentando. Eu por falo cuidado. isso, fazer amor com o estômago das pessoas, mostrar para as pessoas eu a acho- entrega e o carinho. Eu acho que isso é uma das coisas que mais trazem memória, né? Então, assim, o feijão, o Merigo diz assim, o feijão da mãe dele, que é uma coisa que é isso, todo mundo faz feijão, você come feijão em qualquer lugar, mas o feijão da mãe dele é uma coisa diferente, E deixem de entendeu? molho, pelo amor de Deus, o feijão, porque ele precisa, aquela escolha, eu comi feijão ou grão de bico e fiquei fazendo pum a tarde inteira, é porque ele precisa fermentar, ele precisa soltar o gás. É para isso que serve o deixar de molho. Não é porque a nossa avó era chata. Tem uma função física ali. Se você deixa de molho, você não vai parecer que engoliu um balão de gás de coisa, né? Vamos falar um pouco, pra gente fechar, de comida afetiva? Quais são as comidas da sua infância? Qual a comida que te traz isso que eu falei? O feijão, pro Merigo é o feijão da mãe dele. Não existe a tala que vai fazer comida melhor do que o feijão da mãe dele. Pra você, o que que é? Olha, eu tenho uma relação muito próxima com nhoque, né? Porque minha avó fazia muito nhoque com molho de tomate. Então, eu sou a chata do nhoque. Eu gosto de nhoque com o mínimo de farinha possível, com o máximo de batata possível, muito leve, como se fosse uma nuvenzinha, assim, aquele nhoque que só vê a água fervendo, porque senão ele desmancha. Molho de tomate, no geral, é uma coisa muito afetiva para mim, né? Porque era a base de muita coisa em casa, né? E nem era só aquele molho que ficava 2 dias fervendo, não. Era um molho que, sei lá, você ficava 2 horas ali no fogo enquanto você preparava as outras coisas. O sabor de molho de tomate, para mim, é muito reconfortante, né? Óbvio, né? Enfim, uma família inteira da Itália, então não tem muito como, mas... E bolo de chocolate, você falou do bolo de chocolate, minha avó sempre fazia um bolo alto de chocolate, com calda de chocolate, aquele bolo mais simples possível, e que até hoje os bolos que eu mais gosto são bolo de vó, assim, é bolo simples. Cara, eu fui no Lá da Venda anteontem, tinha aquele bolo cremoso de milho, eu mergulhei num naco de bolo desse tamanho, porque... eu acho que a questão para mim é sabores simples. Acho que sabores simples são muito afetivos para mim. Porque a cozinha da casa da minha mãe sempre foi muito saborosa, mas era muito simples, né? Era aquela cozinha de imigrante, então orégano seco, que é uma coisa que hoje eu odeio. Quando eu tô na casa da minha mãe eu gosto, porque lembra a comida da minha avó. Faz sentido lá, né? Sim. Então, assim, sabores simples, principalmente esses sabores simples, quando você fala de massa com molho de tomate, bolo, é uma coisa que me reconforta muito. Então, quando eu tô meio triste, não sei o quê, eu vou procurar por uma massa com mussarela de búfala e molho de tomate. Sim. E manjericão. Sim. É isso que a gente que eu faço, fazia. você pode ir lá em casa. Eu adoro isso. E sempre comeu arroz e feijão em casa também, mas a minha associação com reconforto é essa, principalmente prato de nhoque, com molho de tomate e queijo ralado de saquinho. Não me dá queijo bom, porque daí não combina. Tem que ser queijo de saquinho. Que é a lembrança a memória, né, Exatamente, do sabor. a memória do sabor. E você, Cris, qual é o seu ratatouille? É bolinho de chuva que a minha avó fazia. Então, assim, ela ainda faz, mas muito raro. Mas bolinho de chuva tem uma memória afetiva muito forte. Pra hoje tá ótimo, inclusive. Tá o clima perfeito. Frango frito que a minha avó faz. Então, assim, a comida de domingo da casa da minha avó... Primeiro, qualquer dia e horário que você chegar na casa dela, vai ter uma garrafa de café e um queijo com um paninho coberto. Muito bom. Então, é quase um altar. Você passa, toma um golinho de café, um pedacinho de queijo e entra. Então, o almoço de domingo na casa da minha avó sempre é arroz, tutu de feijão, frango frito, maionese e macarrão e uma salada de alface.
Esse é almoço leve. Quase não tem carboidrato. Né? Só esse almocinho. Eu tenho memória afetiva desse almoço, sabe? Desde matar a galinha até fritar e fazer esse mundão de comida e depois lavar os pratos que ficavam com rapa de tutu. Nossa, e tinha que lavar direitinho. Esfregar, né? E aí tinha que lavar 3 vezes o mesmo prato, porque você tá aprendendo a lavar a louça. Então tem toda essa memória afetiva disso. A mamãe faz o melhor pão de queijo do mundo. Assim, é um queijo meia cura inteiro para fazer uma fornada de pão de queijo. Então assim, é só queijo, não é pão. É o polvilho, o jeito que ela faz, é sempre... Ela quase dança com a massa, mexendo aquela massa na bacia. Desde pequenininha, eu sempre gostei de ficar não só do lado, como... Minha mãe sempre gostou de usar muitos anéis. E quando ela vai mexer a massa de pão de queijo, ela tira todos os anéis, eles ficam na pia. E eu, pequenininha, sempre colocava os anéis na mão, eu apanhava porque sumia e não sei o quê. Então, enchia minha mão de anel e a outra mãozinha eu ficava ali brincando com a massa de pão de queijo. Essa memória de estar sempre na cozinha em volta das mulheres que ficavam na cozinha na minha família, eu entendo toda a parte que a gente fala do aprisionamento, mas eu tenho essa memória do fazer com amor, fazer o que tem, criar a partir do que tem. E lembro especificamente de uma vez que a gente estava na chácara do meu avô, num lugar, nosso pai, não sei nem como chega nisso. E teve um atoleiro e a gente ficou preso lá e não tinha o que comer, porque não tinha como sair. E o meu avô fez uma farofa de bunda de tanajura, que é uma formiga. É famoso no interior de São Paulo também. Então, pega a formiga, tira a bunda, frita a bunda da formiga. Ela tem um sabor de capim-cidreira, né? Exato. Faz com farinha, cebola, alho e tinha hortaliça e a gente ficou comendo aquilo ali com arroz, que era o que tinha. Na falta, nasce uma riqueza muito grande que é aproveitar o melhor de tudo que tem. Sim. Então eu vim desse lugar e isso me dá muito orgulho dessa relação do usa tudo que tem. Faz direito, faz com carinho. Não tem ingrediente ruim, né? Não tem você que não tá... Você não fez com carinho. Não existe a palavra atenção, não existe a palavra método, não existe a palavra cozimento, você não fez com carinho. Então, esse se arriscar na cozinha para poder fazer com carinho é a memória afetiva que eu tenho. Eu sei que tem muita coisa gostosa que você faz, Ju. Sua cozinha sempre faz coisas cheirosas e gostosas. Eu gosto muito da sua comida. Mas o que é a comida afetiva sua? Minha comida afetiva eu não sei fazer. Minha comida afetiva é da minha avó. Nunca aprendi a cozinhar com ela. Minha avó, por parte de mãe, fazia spätzle. E eu lembro dela com um pratinho, sabe? Pegando a pontinha da massa e fritando. Não faço ideia de como faz spätzle. O goulash da minha avó, que ficava cozinhando também, sei lá quanto tempo, páprica e tal. E é o encontro, né, desse universo da comida alemã que a minha avó traz, a cuca que a minha mãe fazia, que eu também nunca aprendi a fazer. Os meus irmãos fazem a cuca. E eu não sei fazer a cuca de uva, que deixa a mão clássica. que deixa a mão toda pintada, porque tem que pegar uva por uva e tirar a semente da uva, né? Uma cuca que é baixinha, que tem o streusel, bastante streusel. A cuca de coco que a minha mãe fazia, que era incrível, bem molhadinha, com o cravo no negócio. Da minha avó, que é mineira, o frango com quiabo que a minha avó faz, eu já fiz frango com quiabo. Não tem nada a ver com o frango com quiabo que a minha avó fazia, nada a ver, eu adoro quiabo. Faço frango com quiabo, qualquer semelhança, mera coincidência. São só os mesmos ingredientes, né? Não tem nada a ver. Tem outro cheiro. Né? A rabada que a minha avó fazia, que eu não como rabada em nenhum lugar. Eu comia a rabada da minha avó, que era incrível. E já fiz depois, as minhas tias fazem igual, o frango com quiabo, fazem a rabada igual, eu consigo comer delas, mas não sei fazer igual. Minha avó fazia um porquinho, que é um peixe frito. Eu amo empanado no fubá. Nossa, é tão gostoso, era incrível. Eu lembro da minha avó fritando aquilo, sabe, em pé E também, sempre família grande, se tiver pouca gente, tem 30 pessoas na minha família. E fritando aquilo. Outro dia eu fui num restaurante novo eu no nunca Mescla. vi em nenhum lugar. Então, no Mescla do Tietio.
O Tietchan é o dono da cevicheria, né, do mercado de Pinheiros, e ele abriu um novo mestre lá na Barra Funda. E ele tem uma porção de porquinho, peixinho, né? Porquinho, peixe, empanado e frito. Ai, que delícia. Eu tenho que ir lá comer, então nunca vi nem... Assim, Eu nunca tinha visto as também. comidas afetivas que eu tenho, eu não como em restaurante, não vejo, assim, em restaurante. Uma vez, em Lisboa, eu fui num restaurante austríaco e tinha espetos, e eu falei, meu Deus... E comi e lembrei da minha avó, assim, mas não... Eu acho que não é só o sabor, ele tá muito ligado a outros sentidos, né? O paladar também, você sente no tato, você sente na visão, você sente na audição. Então, o frango com quiabo da minha família, né? Da minha mãe, das minhas tias, tem o barulho da cozinha, né? Então o sabor o barulho da cozinha faz parte. É a experiência a minha avó inteira, gritando, né? vem comer! Vem logo, tá esfriando! Minha avó falava que a comida tinha que embaçar o óculos. Então, quente. Tem que estar sempre muito quente, assim. Acho que as minhas tias, por parte de pai, pegaram muito o jeito da minha avó cozinhar e, assim, quando a minha família se reúne, elas cozinham e é muito o gosto, mas eu nunca consegui levar isso para minha casa. Minha casa são outras comidas, são outras coisas que eu aprendi, Mas outras também é outra vivências que eu tive. realidade, né? Não dá, né? Não, mas é engraçado que, assim, é isso. Eu vou na receita. Então, são outras coisas. Eu desenvolvi coisas de Mas receita. é que memória mas afetiva não tá ligado com receita, tá ligado Não. com experiência. É isso, é o cheiro, é a visão. Eu lembro direitinho de pequenininha sentada debaixo da mesa da cozinha brincando. A visão que eu tinha era da cintura para baixo da minha avó. Então eu lembro dos tornozelos dela. Eu lembro do fogão, do espelhado, onde eu me via. Eu lembro da chinela havaiana que ela usava e da música que ela cantava enquanto ela estava cozinhando. Esse sabor não se reproduz. Não. Esse sabor está na minha visão, está no que eu lembro de ouvir daquela cozinha. Esse conjunto de experiência pertence a eles, à minha memória. Eu espero poder criar algum conjunto de experiência para que os meus filhos algum dia falem, eu lembro da minha mãe fazendo aquilo. E aquilo vai ter outro sabor para eles. Eu tenho essa preocupação de criar essa memória afetiva das crianças com a comida. Deles olharem para a comida e entender que aquilo é um momento de conexão. Você não briga com uma pessoa com quem você está comendo. Então, Geralmente não. A ideia não é essa, A ideia né? não é. O princípio não é esse. A comida desse lugar, que a Ju usa muito essa palavra, desse lugar sinestésico, assim, não é só sobre o que você está pondo na boca, mas é o que você está vendo, é o que você está ouvindo, é o cheiro que você está sentindo, é a bagunça depois para arrumar. Então, criar memória afetiva da comida com as crianças, para mim, é um negócio importante. Elas não precisam necessariamente estar ali dentro, fazer a Tatá fala, mas mamãe, se eu ficar aqui na cozinha, eu vou chorar por causa da cebola. Tudo bem. Aí eu falo com ela assim, então vamos pensar numa coisa triste, que a gente aproveita a lágrima da cebola e já chora. Faz parte Então, chorar de com a ficar cebola. ali e sentir isso da cozinha. Eu acho uma coisa interessante também é essa transição, né? O lugar que eu vim, o jeito que a gente cozinhava, que a minha família cozinha, é muito diferente do jeito que a mãe do Merigo cozinha. E isso hoje para mim já é cozinha afetiva. Então assim, também tem uma memória afetiva do almoço que ela faz, que assim, na minha família você não mistura coisas. Então se tiver carne, não vai ter frango, não vai ter peixe, não vai, tem um prato principal, não é? Se vai ter macarrão, não vai ter arroz e não vai ter feijão, não pode isso, porque não é. Então a comida é pensada, que a Cris dá risada assim, a salada tem que estar combinando com o prato principal, que tem que estar combinando com... Você pensa nos cursos todos, na sobremesa, no café, tudo tem que estar, né, pensado assim. E a minha sogra, ela é totalmente comida afetiva, vai ter frango porque você come frango, vai ter carne porque Ela quer come agradar carne. todo Ela mundo. agrada todo mundo. Então tem 500 coisas na mesa. E pra mim isso era um choque quando eu ia na casa dela. A gente e não hoje tá falando pra sobre mim... ornar, né? A minha mãe não é assim, não tem que ornar. Não. Tem que estar todo mundo bem Na todo casa da minha mundo mãe nada tem feliz. que ornar também. Não, a minha avó, ela põe Nossa tudo na Senhora. mesa e aí ela vira e fala, você não quer um ovinho? Aí você fala, Jesus, olha tanta coisa que tem, porque você tá falando de ovo. Mas é isso, você tá satisfeito? Não é sobre a sua barriga só tá cheia, né? Se você tá satisfeito com isso aqui, com o que tá acontecendo aqui, com esse compartilhar,
Tô satisfeita. É amor, né? Sempre é sobre amor, é sobre como é que você demonstra amor no final do dia a comida. Gente, temos que encerrar, que já falamos para mais inclusive. de metro, não é mesmo? É isso. Falamos para mais de metro, falamos de comida, e comida é sempre um assunto muito Sai todo mundo com gostoso, fome. muito saboroso. esse Muito bom, assunto. muito saboroso. Aileen, Aileen. muito obrigada pela sua presença. Espero que seja a primeira de muitas vezes na nossa Muito mesa. obrigada pelo convite. Foi muito de gostoso verdade. te receber. E é isso, Ju. Temos um É isso. programa. Fica a gostar da sensação de um mamilo saboroso no ar. Beijo. Beijo. Mamilos, jornalismo de peito aberto. Esse bate-papo foi um oferecimento Bradesco, com produção de Beatriz Fiorotto, edição de Caio Corraine da Maremoto, capa de Johnny Brito, publicação de Pedro Estraza e apresentação de Juliana Valauer e Cris Bartz. Agradecimento especial a Mariana Trivelloni e a deliciosa Chocomelier que nos recebeu tão bem nesse inverno. Este podcast foi editado pela Maremoto.